Viver Mais no Ar, e hoje a alegria de tomar aqui um café com a professora Arlândia Nobre, um brinde à vida. Seja bem-vinda ao Viver Mais, professora. Professora Arlândia Nobre é presidente do Conselho Regional de Farmácia, coordenadora do curso de farmácia da Unifor. Então a gente tem muito assunto aqui para abordar. E vamos começar pelo curso de farmácia. Né, professora, qual é o tempo de duração? O que é necessário? É só vocação mesmo? Mais detalhes. Eu digo que o curso de farmácia, ele nos permite atuar numa área super versátil, né? A gente tem, de acordo com o nosso Conselho Federal, a possibilidade de atuar em 139 áreas diferentes. Sério? Sério. E aí essa versatilidade, ela faz com que cada dia a gente se encante e se reencante com a nossa profissão, que é milenar, mas a cada momento ela se reinventa. Então, o curso de farmácia da Unifor, ele tem 5 anos, são 4.000 horas, dividido ao longo desses 10 semestres, e ele atende às novas diretrizes que foram editadas agora em 2017, as novas diretrizes curriculares para o curso de farmácia. Essas diretrizes são editadas pelo Ministério da Educação. E o que é que dizem essas diretrizes? E aí, o que é bacana? Que ele ancora a nossa formação em 3 grandes eixos, que é o cuidado em saúde, que engloba a parte da atenção farmacêutica, segmento farmacoterapêutico, semiologia farmacêutica, análises clínicas e toxicológicas, dentre outras. A gente tem uma parte voltada para inovação e tecnologia, e aí a farmácia, a cada momento, ela está participando nesse processo através do desenvolvimento de novos medicamentos para tratar novas doenças e doenças antigas, cujos medicamentos já existem no mercado há algum tempo, mas trazem muitos efeitos adversos. Então a gente entra nessa perspectiva de planejar e desenvolver novos medicamentos, novos produtos, novas formulações, até formulações mais agradáveis para facilitar a adesão do consumidor. E o terceiro eixo é voltado justamente para a gestão em saúde, porque a gente entende que esse farmacêutico ele vai poder ser um empreendedor, ele vai poder atuar na gestão pública ou na gestão privada, e aí a formação também tem que ter essa veia, né? Precisa enveredar também por esse lado do empreendedorismo. Então tem que desmistificar aquela ideia, quando a gente ouvir alguém dizer que ia fazer farmácia, você vai fazer farmácia para trabalhar numa farmácia, ser balconista. Totalmente desmistificado. Totalmente São mais de 100... 139 áreas exatamente falando. E sem dúvida, quando a gente pensa na farmácia, a gente sempre vislumbra aquele profissional que está lá na farmácia, na drogaria, mas ali é apenas uma dessas tantas áreas que nós temos de atuação. E mesmo esse farmacêutico da farmácia e da drogaria, eu acho que as pessoas já começaram a perceber essa mudança, né, esse protagonismo. E a pandemia, ela serviu para acelerar essa visibilidade. Quando eu tenho o farmacêutico realizando a consulta, porque agora a gente tem nas farmácias aquele espaço destinado para uma consulta farmacêutica, aonde ele te acompanha, verifica a tua adesão, verifica se aquele medicamento está sendo necessário, eficaz e seguro, e ele vai fazer todo um monitoramento e encaminhar para o teu médico. Então, quando o teu médico te vê daqui a 6 meses, daqui a 3 meses, daqui a 1 ano, dependendo da especialidade, ele vai poder ponderar se aquela terapia ela é racional ou não, se precisa de algum ajuste. E aí o farmacêutico ele tem essa comunicação hoje mais ativa com o prescritor, sugerindo inclusive intervenção. Então a gente está ali no dia a dia, percebe eventualmente que o medicamento não está sendo adequado para aquele paciente, o medicamento até é certo, né? Mas naquele indivíduo não é a melhor alternativa. E aí a gente já faz a sugestão da nova opção. Professora, como presidente do Conselho Regional de Farmácia, toda farmácia tem a obrigação, por lei, de ter um profissional formado em farmácia? Sim. É lei. É lei. Nós tínhamos antigamente uma lei que é a 5991, que é de 73, mas está em plena vigência, mas nós temos uma lei mais recente, que é a 13.021 de 2014, que ela coloca que todas as farmácias, elas são estabelecimentos de saúde, independente de serem públicas ou privadas. E ainda diz mais, que além de ser um estabelecimento de saúde, ela precisa contar obrigatoriamente com a presença do farmacêutico durante todo o horário de funcionamento. E aí o conselho ele tem essa função precípua de realizar as fiscalizações e de evidenciar se aquele estabelecimento realmente está implementando essa efetiva assistência farmacêutica. Em caso não estando, aquela pessoa ela está cometendo, entre outras coisas, um crime, né? Porque o exercício ilegal da farmácia, assim como o da medicina e o da odontologia, são crimes tipificados pelo nosso Código Penal. Então, aquele estabelecimento, ele é clandestino, ele é irregular,
irregular, ele compromete a sua saúde pública, então a fiscalização ela autua, aquele estabelecimento ele precisa se regularizar. Em caso não se regularizando, a gente caminha inclusive para as autoridades competentes, que seria a vigilância sanitária, para que faça a interdição e o fechamento daquele estabelecimento. Se eu chegar numa farmácia e procuro eu quero tirar uma dúvida com o farmacêutico, aí o atendente diz, não está, saiu, eu denuncio para onde? A gente tem um canal de ouvidoria que fica no site do Conselho, né, www.crfce.org.br. Então você entra lá no nosso site, faz a denúncia através da nossa ouvidoria. E aí o bacana, Ian, é que esse nosso canal da ouvidoria, ele permite que você faça essa denúncia anônima ou de forma identificada. Quando eu faço de forma anônima, e às vezes a gente até entende, porque as pessoas elas temem algum tipo de represália, claro, essa denúncia ela vai ser averiguada da mesma forma. Contudo, a gente não tem como dar o feedback, a devolutiva. Quando você se identifica, a gente tem um funcionário, um servidor público, que ele tem lá um termo de confidencialidade dos dados, ele assumiu esse compromisso de garantir o sigilo e o anonimato da informação. E ele tem um prazo para te responder, para te dar uma devolutiva. E aí, só deixando claro que eu, como atual presidente do conselho, eu não tenho acesso às pessoas que fazem essa ouvidoria. Eu sei do teor da ouvidoria, eu dou os devidos encaminhamentos, mas eu não tenho ciência que foi a Ian que fez aquela denúncia. Mas você, Ian, vai receber, num prazo de no máximo 30 dias, uma resposta. Então, a gente tem tido muito hoje, tanto da ouvidoria, quanto demandas provenientes do Ministério Público. E aí é bacana essa parceria, porque às vezes o próprio Ministério Público lá na cidade, ele evidencia que está mais próximo, né? Se a gente observar hoje as farmácias, como elas funcionam aqui no nosso estado, a gente vai perceber que existe uma área externa, onde eu tenho acesso a produtos de higiene, a produtos de beleza, hoje muito produto de estética, fraldas, né, geriátricas e infantis, alguns produtos lácteos alimentícios. Mas se a gente observar os medicamentos propriamente dito, eles estão atrás do balcão. Alguns no balcão, aonde em tese, né, você poderia se servir mais facilmente, e nas prateleiras estão organizados os medicamentos que são tarjados, aqueles medicamentos que requer a prescrição médica. E lá atrás nós temos uma outra área, que é geralmente um armário com uma tranca, onde nós temos os medicamentos que são de controle especial. São medicamentos, inclusive, psicotrópicos e entorpecentes que configuram a tipificação do crime de tráfico, né? Porque são justamente essas substâncias. E aí a necessidade da tranca, porque a disponibilidade dele ao consumidor, ela tem mais requisitos, inclusive não apenas a prescrição, mas a retenção dessa notificação de receita. Então, o que a gente coloca para a sociedade é que todos os medicamentos, sem exceção, eu vou dar um exemplo, vitamina C. Vitamina C, que tá vitamina lá bem C, fácil pronto, de acesso. super fácil. Todos os medicamentos precisam ser usados de acordo com a necessidade do paciente. Então, a vitamina C, ela entra dentro da questão da suplementação de um indivíduo que tenha déficit. Se eu não tenho déficit, se a minha dieta tem vitamina C suficiente e eu só preciso de 80 miligramas por dia, então para que eu vou comprar a vitamina C de 1 grama, 500 miligramas, 1 grama e 2 gramas? O que eu vou estar fazendo? Eu vou estar sobrecarregando o meu sistema renal, porque é uma substância hidrossolúvel, vai ser eliminada pelos rins. Eu posso estar facilitando uma formação de cálculo renal. Olha isso. Uma insuficiência renal. Vitamina C, que a gente usa muito para a questão até mesmo do envelhecimento, porque combate os radicais livres e tem toda essa utilidade. Agora precisa ser usado na medida certa. Mas a gente chega lá, o atendente, até o próprio caixa, olha, a vitamina C está na promoção, tem um estímulo para isso. Existe. Mas e aí, é necessário muita cautela, muita prudência. E a gente tem sempre falado com os farmacêuticos para tentar combater essa prática que nós não defendemos, que nós assim criticamos veementemente, que é a empurroterapia. É como se eu estivesse empurrando, induzindo ao consumidor a usar algo que necessariamente ele não precisa. Então, a gente entende que as farmácias privadas, elas ainda têm esse viés, que é justamente decorrente de ser um estabelecimento comercial. Visa lucro. Lucro. Né? Mas ela precisa entender que o lucro, ele não pode vir dissociado da qualidade de vida e da saúde daquele seu
consumidor. Então, hoje a gente tem priorizado e trabalhado muito com o farmacêutico para que ele oriente e que aquele uso, né, se acontecer, que ele aconteça da forma mais racional possível, né? Porque ele ali é um profissional de saúde, ele não é uma pessoa que está ali ganhando comissão, né? A gente precisa dissociar o medicamento de um outro produto. Tanto isso é uma verdade que nós estamos lutando para evitar a liberação de alguns medicamentos para supermercados, porque a gente entende, né, que no supermercado você pode adquirir produtos, mas não medicamentos. Medicamentos têm que ser vendidos num local especial. Professora, o brasileiro, o cearense, toma remédio demais? Mas você vai responder no próximo bloco. Viver Mais, volta já. Voltando com o Viver Mais, aqui tomando café com a professora Arlândia Nobre, coordenadora do curso de farmácia lá da Unifor. E eu deixei a pergunta, a gente toma remédio demais, né? Tomamos. A automedicação, ela é uma prática, eu digo que é uma prática equivocada, mas não é uma característica só do brasileiro, né? Ela é uma característica mundial. Agora, no Brasil, nós conseguimos bater todos os recordes e não é à toa que os medicamentos são os principais responsáveis por intoxicação, né, no país. Se a gente entrar lá no site do Cinetox, que é um sistema nacional que faz essa regulação dos casos de intoxicação que acontecem no país, os medicamentos eles figuram no topo da lista, né? E isso se dá também em função do acesso. E aí a gente sempre chama a atenção, né, de que a gente precisa usar o medicamento quando ele é necessário. A gente saiu agora, né, do auge de uma pandemia, né? A gente viveu agora 2020, 2021, ainda temos a pandemia, ela está sob controle, a Covid permaneceu, e aí eu eventualmente posso ter tido um episódio de Covid, uma Covid mais leve. A Covid mais leve é um sintoma gripal, é uma síndrome gripal. E aí, como uma síndrome gripal, eu vou tratar a febre, eu vou tratar a dor do corpo, eu vou tratar a coriza, né? Então, é muito comum a gente ter em casa analgésico, antitérmico, descongestionante nasal. Mas aqueles sintomas de uma síndrome gripal, no caso da Covid, são muito semelhantes a uma síndrome gripal causada pelo influenza, assim como causada, inclusive, pelo H1N1, que é um tipo de influenza mais grave. Então, esse medicamento que eventualmente eu usei para uma dessas síndromes gripais e venho a reutilizar no futuro, pode não servir, pode não fazer efeito. Além do que, né, as alergias. A gente diz assim, ai, Arlândia, mas eu sou acostumada a tomar aquele medicamento. E eu sempre digo, né, que o que mata a gente é o costume. Então, a alergia, ela só se manifesta em quem já foi previamente exposto. Você não vai ter alergia a algo que você nunca experimentou. Todo mundo tem uma dor de cabeça daqui, o comprimido. Sim. Esse mesmo remédio, ele não pode ser utilizado 2 vezes? É isso? Ele não deveria ser utilizado 2 vezes. Vamos pensar assim, olha, aqui no nosso estado, infelizmente, um dos grandes problemas que nós temos é causado pelas arboviroses, que tem aí como vetor o mosquito Aedes aegypti, né? Esse mosquito Aedes aegypti, ele causa a dengue, ele causa a zika e ele causa a chikungunya. Então, digamos que eu tenha tido, né, dengue, e a gente sabe que existem vários tipos de vírus que causam a dengue. E usei um determinado medicamento analgésico para dengue. Né? Usei para tratar a dor. Esse uso repetido, ele pode trazer problemas. Paracetamol. Vamos dizer um nome comum do dia a dia. Paracetamol é um medicamento que as nossas crianças usam, né? Que as gestantes usam, os idosos usam. Mas ele é um medicamento que pode causar problemas hepáticos graves. Entre eles, cirrose. É mesmo? Aí você diz, se tomar frequentemente? Sim, se tomar frequentemente, mesmo em doses terapêuticas. Às vezes a pessoa pensa que o problema decorre do uso em grande quantidade. Nós estamos falando de um medicamento que, mesmo na posologia correta, ele poderá causar problemas hepáticos. Tomar remédio só com orientação. Só com orientação. E aí a gente sempre pede para as pessoas buscarem, quando possível, o serviço de saúde lá, ver com o médico, porque o médico ele é o profissional responsável por dar, né, por emitir um diagnóstico. Ele vai
te consultar, ele vai muitas vezes solicitar exames complementares, ele vai fazer toda uma anamnese e ele vai te dar um diagnóstico. O farmacêutico, ele não te dá diagnóstico, mas o farmacêutico, ele faz o rastreamento de doenças. Então, como a farmácia, ela está presente na nossa vida, né? Em cada esquina, né, da nossa vida, quer seja aqui na capital, quer seja no interior, quer seja no estado do Ceará ou em qualquer canto, né, a gente vai ter muitas farmácias. Então, o que é que a gente recomenda? Vai na farmácia e faz a consulta farmacêutica. O que é que o farmacêutico ele vai perceber? Se se trata de um transtorno menor, ele tem autoridade para prescrever os medicamentos que são isentos de prescrição médica. Ele vai prescrever, ele vai orientar e ele vai pedir para você retornar num determinado número de dias para ele perceber se aquele problema foi resolvido ou se ele não se resolvendo, ele poder fazer o encaminhamento. Se o transtorno for maior, e aí o farmacêutico ele também tem que ter essa capacidade, né? É uma obrigação dele, enquanto profissional de saúde, é ele perceber as suas limitações. E aquilo que exigir mais complexidade, ele já vai direto dizer, não, aqui a gente não adianta dar um medicamento, porque esse medicamento ele vai estar mascarando o seu problema, você vai estar achando que está resolvendo, quando na verdade está apenas colocando ele no estado de latência, ausência de sinais e sintomas, o que é extremamente preocupante. Agora, aquela professora, de tomar o remédio sempre no mesmo horário. Sim. Isso é mito ou é verdade? Que se tomar em horário diferente não faz efeito, mas se responde no próximo bloco. Viver Mais volta já. Viver Mais de volta, tomando aqui um café com a professora Arlândia Nobre, a gente esclarecendo a importância de um profissional na hora de tomar um remédio, né, professora? E tem sempre aquela dúvida, eu tenho que tomar o remédio no horário determinado? Se eu tomo todo dia 8 horas, tenho que tomar 8 horas? Altera o efeito desse remédio se eu tomar, assim, sem uma disciplina? Altera. Altera? Né? Altera. Deixa eu te dizer, quando esse medicamento ele é planejado e ele é desenvolvido, ele passa por vários testes. A gente chama esses testes de pré-clínicos, são aqueles testes feitos em cultura de célula, em órgão isolado, em alguns animais. Depois a gente vai fazer esses testes em seres humanos. O primeiro grupo de indivíduos que são testados são pessoas saudáveis, que não têm a doença e tomam esse medicamento, isso quando o produto está sendo desenvolvido, justamente para a gente perceber como é que esse medicamento funciona dentro do seu corpo. Então, a posologia ela é estabelecida de acordo com o que a gente chama de meia-vida, que é o tempo que aquela medicação permanece no seu organismo. Ela é administrada, ela circula dentro do nosso corpo até exercer um efeito e depois ela vai ser excretada, eliminada através principalmente da via renal. Então, existe um tempo determinado para que todo esse processo aconteça. Então, quando eu tenho um medicamento que é administrado de 4 em 4 horas, de 6 em 6 horas, de 8 em 8 horas, de 12 em 12 horas, ou uma vez por dia, isso não é feito aleatoriamente. Isso é feito baseado na concentração sérica que eu tenho do medicamento responsável para exercer aquele efeito. Quando eu não obedeço essa posologia, eu posso estar tendo uma subdose. Eu estou, em alguns momentos do dia, eu estou tendo uma dose menor do que eu preciso e, consequentemente, o efeito não vai ser observado da mesma forma. Aí, se você toma vários medicamentos, principalmente na longevidade, é comum que as pessoas tomem vários remédios. Ela pode tomar o da diabetes e logo em seguida tomar o da hipertensão junto? Isso também traz problema? A gente vai precisar avaliar que tipo de medicamento nós estamos considerando. E aí é importante o que a gente chama de plano farmacoterapêutico. O que é o plano farmacoterapêutico? É você avaliar quais são os problemas de saúde que a pessoa tem, particularmente diante da longevidade, que tipo de medicamentos estão para ela determinados, estabelecer essa posologia e tentar inserir isso dentro da sua rotina. Porque se não entrar dentro da sua rotina, você não vai aderir. Você toma o primeiro dia, o segundo dia, no terceiro dia você já esquece. Então, o plano terapêutico, ele aproxima a medicação do teu cotidiano, só que considera essas possibilidades de interação. Sim. Um medicamento, ele pode potencializar o efeito do outro, como ele pode anular, né? Ele pode competir
né, com um outro medicamento. E isso a gente vai precisar avaliar dentro de cada caso concreto. Por isso que o farmacêutico na farmácia, ele tem ganhado tanta notoriedade nesse consultório, porque ele não está nem só fazendo a consulta para rastrear doenças, ele está fazendo a consulta para organizar esses medicamentos. E uma coisa que a gente tem percebido, Ian, é a duplicidade terapêutica. O que é isso? O que é isso? A duplicidade terapêutica. Quando você vai no médico, você vai no médico por conta de um problema. E ele trata, ele prescreve aquele problema. Quando você vai para um outro médico, geralmente com uma outra condição clínica, você não comenta com ele os medicamentos que você faz uso prescritos pelo médico que tratou um outro caso. Quando a gente junta tudo, muitas vezes, ambos os médicos prescreveram medicações que têm nome de marca diferente. Mas são semelhantes. Mas têm o mesmo princípio ativo, muitas vezes, ou são semelhantes porque agem no mesmo receptor, causam a mesma resposta. Precisa de muito cuidado. Percebemos muitas duplicidades e percebemos também a falta da conciliação medicamentosa. A gente precisa saber, né, buscar informação através de uma boa fonte, uma fonte confiável. Então, assim, me entristece muito quando eu vejo as pessoas dizendo assim, recomendando, né? Vai lá no Google e procura. Então, quando você vai lá no Google, que você coloca os sinais e sintomas, primeiro você se apavora. Né? Porque o que aparece primeiro é o mais grave. E o mais grave, geralmente, é a tua última opção. Geralmente, o teu problema é um problema mais simples. Quando você vai, tratamento daquele problema, surge um monte de medicamentos. Só que aqueles medicamentos, eles às vezes não são adequados para aquela patologia, ou eles não são adequados para você. Exatamente. Porque se você tem problema renal, se você tem problema hepático, se você tem problema com quantidade de proteína, dependendo do seu peso, dependendo da sua altura, dependendo da tua idade, aquele medicamento ele vai precisar ter um ajuste. Né? E você não vai poder usar. E o Google não vai te dar essas o Google não respostas. vai dizer de jeito nenhum. Então tem o GEPUIN, como é que é o contato? Tem, você pode entrar lá no site da Universidade Federal do Ceará, nós temos grandes amigos que trabalham lá, a professora Miriam Parente, inclusive, é uma das coordenadoras, maravilhosa, pronto, professora Miriam, maravilhosa, e aí vocês entram lá e vão ter lá o contato direto do GEPUIN. A gente coloca aqui, tem um telefone. Eles fazem notas informativas, a Universidade de Fortaleza também faz essas notas informativas. O próprio Conselho Regional de Farmácia também tem feito muito de tentar trazer a informação para as pessoas. A gente tem feito podcasts. Lá do curso da Unifor, sim, do curso da Unifor e também no Conselho de Farmácia. Então, gente, a informação, ela existe. No caso de dúvida, entre em contato com os cursos de farmácia da Federal, da Unifor, você entra em contato e lá você vai ter professores, doutores em farmacologia disponíveis para orientar, tirar a sua dúvida e te fazer seguir o melhor caminho. E você também tem fácil nas farmácias, né? Vai lá e procura o farmacêutico. Se no caso que a Ian trouxe, você procurou o farmacêutico e ele não estava lá, primeiro você reclama para a empresa, né? Porque ela está descumprindo uma lei. Para a gente encerrar, professora, é bom ou não ter uma farmácia em casa? É bom a gente ter uma farmácia em casa, né? Orientada. Tipo, aqueles medicamentos para febre. Por que a febre? A febre, ela é uma condição clínica que, se não tratada, ela vai gerar convulsões, né? Que são problemas muito mais sérios. Então, a gente nunca pode deixar a febre aumentar, principalmente em crianças e em idosos. As outras medicações, eu recomendo que a gente só faça de forma orientada. Com a profissional aqui, como a professora, está nas redes sociais? Sim. Qual é o seu Instagram? Arlândia, @Arlândia Nobre. Nome bem diferente, só deve ter ela. Só deve ter ela. Arlândia Nobre. Nós também estamos, professora, a gente tem um canal no YouTube, Viver Mais com Ian Gomes. Terminou aqui a minha conversa com a professora Arlândia, você vai lá, compartilha e fica atento a essas informações. Remédio só com orientação de um profissional. E pode seguir Ian Gomes, jornalista, no Instagram. E o Viver Mais de hoje termina aqui. Obrigada, uma alegria pelos esclarecimentos. Muito bom, o café é muito bom, a companhia. Obrigada. Viver Mais de hoje termina aqui, até o nosso próximo encontro. Combinado?